Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O assunto aqui é condenação. E o Espírito Santo está revelando para os judeus, que são o povo escolhido, que tanto eles como os gentios, o Espírito Santo revelando para eles que todos precisam de um Salvador. Essa é a mensagem aqui. Mas eles tinham a lei, então eles acreditavam que eles já eram um povo escolhido, então já estavam salvos. Mas, quando julgas, eles julgavam os gentios, falando que os condenados eram os gentios. Eles não, porque eles tinham os privilégios, eles que eram da aliança. Então esse é o julgamento aqui. O apóstolo Paulo fala que não, que quem peca está condenado. É isso que o Espírito Santo está revelando aqui. Que tanto eles como os gentios precisavam de um Salvador. E que quando tu julgas, e no capítulo 2, vocês falam que são guias de cegos, ensina as crianças, mas, aqui está no capítulo 2 isso, mas por que vocês não ensinam a si mesmo? Porque vocês ficam ensinando e praticando o mesmo erro. Amém? Então, por isso que nós lemos aqui, quando tu julga, você se condena, porque tu faz a mesma coisa. O Espírito Santo está revelando algo que eles ignoravam. Aí lembra em 2 Samuel, se eu não me engano, diz que Davi fez aquela atrocidade com Urias. É Urias, não é isso?
teve relações com a mulher de Urias, mandou ele para a batalha. Então, Davi pecou, adultério, ainda levou Urias a morrer. Aí Natã conta uma parábola para ele e traz para o lado literal de ovelha. Tinha muitas ovelhas, né? Então Davi está pensando em quê? Ovelha mesmo. E ele tinha muita, o rei tinha uma, mas o criado dele só tinha uma. O quê? Ovelha. Então Davi está pensando em ovelha. Aí na hora de matar para dar para o viajante comer, ele pegou a ovelha do serviçal, daquele que só tinha uma. Aí o Natã, o que merece um homem desse, meu rei? Davi faz um julgamento de acordo com, num campo terreno. Davi merece a morte. Aí Natã, esse homem é você. E assim que falou esse homem é você, Davi entendeu que aquela ovelha era a mulher de Urias. Ele entendeu, ele fez uma aplicação e viu que o que ele falou assim, pô, as ovelhas sumiram da mente, veio a mulher de Urias. Olha, o que acontece? Ele pecou literalmente porque cometeu um adultério. E Davi falou que quem fizesse aquilo merecia a morte também. Então, na explicação, Davi falou que aquele homem que fez aquilo pecou, praticou uma injustiça num campo terreno com os animais. Mas ele entendeu também que o que ele fez. Então, os dois são pecado. Então, quando eu julgo que não deve usar palavras torpes, mas logo depois não revela o amor para com uma alma, para Deus, a mesma coisa. Amém? Para Deus, a mesma coisa. E o que acontece? Os judeus pensavam que por eles terem a aliança, as leis, a lei, eles poderiam pecar. Não pode, pô. Amém? O apóstolo Paulo, tu se condena quando tu julga os outros. Quando você fala que não pode mentir, tu está falando que tu está condenado porque tu não vive o Evangelho. Tu também mente, tu também é uma falsa testemunha. Tu não revela o amor de Deus. Se tu não vive o Evangelho, tu é um condenado igual aos outros. Isso é a Bíblia. Amém? Porque segundo a Bíblia, no último dia, ele vai vir e vai julgar os povos segundo a sua verdade, não a nossa. Amém? Amém. Silêncio, né? Porque a palavra do Senhor é reta. O conselho do Senhor, segundo a Bíblia, permanece para sempre. O que é isso? O conselho do Senhor permanece para sempre. No julgamento do Senhor, no juízo, de acordo com a palavra dele, não sai 1 milímetro dali, vai ser o que ele falou, não vai ser o que nós julgamos. Não tem como pegar Deus e achar que ele muda, as palavras dele vão mudar no último dia. Não é isso que o apóstolo está falando para os judeus. Que tu está pensando que ele tolera o pecado só porque estamos sob a graça? Impossível. Ele não tem o culpado por inocente. Se eu inocentar o culpado, estou condenado também, eu estou pecando. Se eu inocentar o culpado, eu estou pecando. Porque ele não tem inocente quem? Ele não tem o culpado por inocente. Ele quem? Ele habita em quem? Quando eu falo ele, eu boto ele aonde? Ele. Como é que é isso no verbo? Fala aí.
Mas ele é transcendente, ele nem está aqui. Tem umas crianças dessas, que ele é tão transcendental que ele não habita aqui. Mas a Bíblia diz que ele é transcendente. Mas na teologia ele é também imanente. Ele habita aqui. Se ele não tem o culpado por inocente, ele está bem aqui. Então, se ele não tem, eu tenho que revelar que ele não tem o culpado por inocente, que ele está comigo. E eu tenho que revelar o culpado, qual é o destino dele, para ver se ele se torna inocente, porque ele não tem o culpado por inocente. Mas o que nós fazemos? Vamos inocentando o culpado, coisa que ele não. Então tem que imitar Deus. Seja imitadores de Deus como filhos amados, como filhos da luz. Se ele não tem inocente o culpado, nem eu. Porque senão eu estou pecando. Você que julga o culpado, como pode? Se você mesmo diz que um culpado é inocente, você também está condenado. Amém? É isso que o texto está falando aqui para nós. Aí a Bíblia diz que, quando os fariseus foram elogiar Jesus, o Senhor julga com a reta justiça. E Jesus também chamou a atenção deles para eles não julgarem, para eles julgarem segundo a reta justiça, não pela aparência externa. Mas tem em nome de Jesus, o Senhor, a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Amém? A Bíblia diz assim, que Deus não vai fazer nada sem não revelar aos seus servos, aos profetas. Não vai. Então, ele revela para a gente falar o que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer, segundo a Bíblia? Ele vai julgar todo mundo segundo a sua verdade. Olha ele falando. E ele vai julgar de acordo com a obra de cada um. Se eu, seja lá qual for o pecado que eu viver na prática, se eu julgar o outro, eu estou condenado, porque eu estou condenando alguém que está em pecado, e eu mesmo vivo no pecado. Estou condenando a mim mesmo quando julgo. Porque eu faço a mesma coisa, o quê? Peco. Porque não precisa ser o mesmo pecado, basta pecar. Porque pecado é pecado. Amém? E o salário nunca vai mudar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Funciona assim, tem que ser. Que privilégio, nós temos um grande privilégio. Amém? E a Bíblia diz assim, em Naum, será que ele vai... Porque quando ele fala, quem vai ficar calado quando Deus profetizar? A Bíblia diz que não dá. Não dá para... Como é que não vai falar quando Deus mandar? Está escrito na Bíblia. Como? Se ele falar, não tem como não falar. Está escrito. Amém? Vamos ler isso. Versículo 8. Bramiu o leão. Quem não temerá? Quem? O leão entrou ali, berrou, bramiu. O que acontece? Quem não vai ter medo? Tem alguém aqui que não vai ter medo? Impossível, né? Todos. Amém? Bramiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Jeová. Quem não profetizará? Amém? Como é que nós vamos fazer uma aplicação espiritualmente para isso? Se ele falou, quem não vai falar? Então, qual é o normal? Quando Deus fala, todos vão fazer o quê? É o que está falando aqui. Amém? A interpretação é essa. Se o Senhor falou, quem não vai profetizar? Então, ele falou, ele deu uma ordem para profetizar. E quando ele fala, quem não vai? Aqui está falando que é impossível. Amém, irmão? Prestou atenção? A Bíblia diz que é impossível. Aí eu posso ficar aqui só no superficial. Amém, glória a Deus. Não é isso não.
Não é isso não, que nós vemos aqui na Bíblia os falsos profetas. Mas nós enxergamos aqui Jeremias, nós enxergamos aqui Isaías, Abacuque, Amós, mas nós encontramos aqui os falsos. Deus ama a verdade no íntimo. Sabe o que aconteceu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Deus falou isso com Pedro? Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu, por isso que tu falou isso. Então, quando eu falo, crie. Por isso, amém, irmão? Eu crie. Por isso eu falo. Onde Deus falou, você pode sair daqui, eu também posso, sem Deus falar contigo. E talvez, em nome do Senhor Jesus, tu tenha saído daqui esse tempo todo e Deus não falou contigo. Por isso que tu não está falando. Porque quando Deus fala, não tem como ficar calado. Fala onde? Transforma a alma. Transforma o mau caráter no bom caráter. Quando Ele fala, o amor dEle é derramado em nossos corações. Quando Ele falou mesmo, meu coração é transformado. Então não tem como ficar calado. Quando Ele fala, eu falo. Porque eu não tenho como ficar calado. E quando Ele fala, eu criei, por isso falei. Eu escutei, eu criei. Eu vi que tudo é verdade, é puro, é maravilhoso, é salvador mesmo, é transformador. Por isso eu falo. Funciona assim. E Ele vai julgar, aqui ó, crie, por isso falei. Aqui está escrito, quando Ele fala, não tem como ficar calado. O julgamento vai ser assim. Porque Ele não acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Ele bota, quando Ele fala, quando Ele ilumina, Ele falou. Aí quando recebe mesmo, foi iluminado. Quando é iluminado, não vai para debaixo da cama, ele vai, fica no velador para todos verem. Viu? Funciona assim. Quem crê, se compromete. E crê de acordo com a palavra. E depois ficam julgando, feito coisa que tem luz, mas não tem. Aí qual é a condenação? A condenação é esta, que está sendo revelada em nome de Jesus. Para quê? Para nós levarmos a sério essa palavra. Tu, quando julga, se tem alguém na mentira, e tu fala que está na mentira, tem que se examinar para ver se tu se encontra na verdade. Como? Fazendo a vontade dele. Porque só quem não obedece o Evangelho está condenado. Quem precisa de um Salvador, eu tenho que revelar que precisa. Mas eu tenho que revelar com a minha vida se eu tenho Ele. Se a palavra dele está dentro de mim me governando. Para mim não ser condenado também, porque eu estou condenando e condenado. Isso é o julgamento com a reta justiça. Não pela aparência. O homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Agora presta atenção na palavra. O homem, está escrito o homem muito espiritual? Tá? Não está não, pô. Está falando que só o homem espiritual. Para discernir bem tudo, basta ser. Se tu não discerne bem tudo, porque você ainda não é espiritual. Porque o homem espiritual discerne bem tudo é quando conhece a verdade, ama a verdade e quer viver a verdade. Esse é o homem espiritual. Discerne bem tudo é ver que o irmão está indo para o inferno, sente dor, quer tirar. Discerne bem tudo é ver o mal se aproximando como uma cobra para picar e matar, quer tirar da direção. Isso é discernir bem tudo. É buscar e pensar as coisas de cima e não da terra, porque sabe que a da terra já está tudo condenado, porque os céus e a terra passarão, mas é a palavra que não vai passar. Tudo, sabendo de que tudo vai acontecer, não vai sobrar nada, apóstolo Pedro. Como nós temos que ser nessa terra, sabendo que tudo vai acabar.
sabendo que tudo vai acabar. Como eu tenho que julgar? Como eu tenho que viver? Essa é a verdade da Bíblia. Vocês não são do mundo, assim como eu não sou. E sabe qual vai ser o julgamento? No dia do julgamento, segundo essa verdade, Deus vai olhar para mim e vai ver se eu saí mesmo do mundo ou não. Porque Ele disse que eu não sou. Então o julgamento vai ser de acordo com a palavra. Ele tem que ver em mim que eu não sou mais. Ele vai ter que vir em mim que eu dependo totalmente da graça dele. A graça, aí o que aconteceu? Não acreditar em tudo que foi revelado, porque nós somos chamados para seguir toda a verdade, influenciados pelo Espírito da verdade. Então, quando eu não obedeço às cartas, não me preocupo em ser totalmente influenciado pelo Espírito Santo, fazendo julgamento reto sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, das almas perdidas, se eu não me preocupo com isso, eu não estou desenvolvendo a salvação com temor e tremor, porque a Bíblia manda: desenvolver a vossa salvação com temor e temor. A fé que entra e faz eu crer, que me leva para um compromisso, me faz acreditar na Bíblia e saber que ela é pura. O conselho do Senhor permanece para sempre. O conselho é cada vírgula, cada direção, cada princípio, cada ordem, não pode ultrapassar, porque a palavra é pura, ela é pura, ela é transformadora. E o apóstolo Paulo está falando isso, todo mundo está perdido sem a justiça de Deus. Aí chegou a graça. Vocês são salvos mediante a fé. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus com um propósito, para que ninguém se glorie. Aí o que os judeus pensavam que já era salvo e pecadores? Hoje a igreja, por causa da graça, por causa dessa palavra, acha que pode ser, falam que são salvos sendo pecadores, igual os judeus pensavam. Ó, que desgraça! Eles fracassavam com esse pensamento. Vocês não entenderam, pecadores, obstinados, é o que o Espírito Santo está falando para eles. Vocês não entenderam que o tempo que vocês ficaram no pecado, o tempo que vocês viveram sob as obras, pensando que estavam salvos, tudo que Deus tolerou da gente, ele se inclui, tudo, vocês não perceberam que foi só a bondade de Deus que permitiu isso, só para levar o arrependimento e revelar que precisava de um Salvador? Benignidade. Vocês desprezam que o que aconteceu foi a misericórdia dele em ação para nos levar ao arrependimento e nos dar uma nova vida. Eles não entenderam isso. Mas por causa da dureza do vosso coração, continuam achando que são salvos sem se arrepender e sem ter Jesus como Senhor da vida de vocês. Isso é profundo, amém, irmão? Tem gente condenando um montão de gente condenado. Deus julga, segundo a reta justiça, todos carecem da graça de Deus. A igreja, se não viveu o evangelho, condenado. A igreja, se não seguir os princípios divinos, ser guiado. Os filhos são guiados e influenciados pelo Espírito Santo. Quem não se enquadrar aqui está condenado, não está salvo. Porque a condenação é essa. O pecado leva à condenação. Quantos dizendo que o pecado, não, nós somos pecadores, brincando com o pecado. E Deus revelou o que ele sente do pecado na cruz. E acha que ele deu a graça veio para quê? A graça chegou para os judeus, a graça chegou para nós, que a graça é a permissão do santo para a gente viver na imundície pecando. Isso é blasfemar de Deus.
Porque a Bíblia diz que é pela fé que eu sou guardado no poder de Deus. A Bíblia diz que é uma santíssima fé. A palavra é santa, a fé é santa, Deus é santo, é puro, não tem trevas nenhuma nele. E achar que ele concedeu o Espírito Santo, concedeu a vontade dele, concedeu a misericórdia dele, o amor dele, para a gente continuar no pecado, isso é loucura. A graça foi para nos livrarmos da culpa do pecado e para anular o poder do pecado em nós, com a presença do Espírito Santo. Quem negar isso está blasfemando do Espírito Santo e falando, não, cuidado com os santarrões, cuidado com aqueles que os perfeccionistas, isso são palavras do inferno. Porque a Bíblia diz, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Onde se encontra, é revelada uma verdade, a mentira sai. Segundo a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Se te libertou de uma mentira, a perfeição chegou. E tu vai crescendo, crescendo. O mal não se encontra mais, só aquele que é praticado na ignorância. Mas se eu conhecer já a verdade e pecar voluntariamente, o que resta para nós é o fogo do inferno, segundo a Bíblia. Isso é esquecido e estamos vivendo como judeus, feito coisa que nós já temos Jesus, nós já fomos batizados, nós já temos a Bíblia, tem um pastor sobre as nossas vidas, eu falo a verdade, eu conheço a verdade, mas não são judeus os que conhecem a lei, mas sim os que praticam. Essa é a verdade da Bíblia. Desenvolver, é para mim. Obrigado por poder desenvolver a salvação com temor e tremor. Mata a velha criatura todos os dias. Obrigado pelo Senhor me capacitar para matar. E vou matando todos os dias. Essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E isso, segundo, ele vai julgar segundo a reta justiça de acordo com a verdade dele. Verdade dele, não a nossa, não o que o pastor fala, mas o que ele revela nas Sagradas Escrituras. Amém? Porque o salário não mudou, o salário do pecado continua sendo a morte. Não mudou. O salário é o pagamento que nós ganhamos, na prática do pecado é a morte. Amém? E em Romanos 2, quando nós lemos aqui, louvado seja o Senhor Jesus, a tua dureza e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira. Preste atenção, não pratica a verdade quem está na mentira e não quer se enquadrar ao evangelho. Preste atenção. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente entesouras, para quem pratica o pecado e para quem não se enquadra, só está entesourando, acumulando ira para o dia da ira. Então as coisas vão ser pior para esses. Amém? As coisas vão ser pior para esses. E da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, que obras são essas? O Espírito Santo não deixa a gente sem saber. Amém? A saber, a vida eterna aos que com perseverança, viu? Não é só praticar o bem, é perseverar em praticar. Porque aqueles que perseveraram até o fim, fazendo o quê? O bem. Que bem? Vivendo na fé, de fé em fé, praticando a palavra, revelando o amor do Senhor. Amém? Perseveram em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Isso aqui procuram ser santos cada vez mais e procuram santificar Cristo em seus corações cada vez mais, procuram de todas as maneiras glorificar a Deus em tudo, agradando Ele em tudo, aprovando só aquilo que agrada ao Senhor. Esses. Amém? Esse. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade
e obedientes à iniquidade. Então, preste atenção, foi revelada uma verdade, eu não obedeço. Qual é o resultado? Desobedientes à verdade. Que verdade? Todas, porque o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade. Então, se eu não for obediente à verdade que o Espírito Santo revelou, que o próprio Salvador falou que iria acontecer, sou um desobediente. E o que vai para a minha vida? Vida eterna? Então, por que nós não vemos a vida eterna em alguns? Por aí, aqui. Quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho são obedientes à verdade. Acreditou no que Jesus falou, que o Espírito Santo ia chegar. Recebeu, foi selado com o Espírito Santo. E vive a verdade. No dia do julgamento vai ser de acordo com essa palavra. Porque nós estamos com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto, somos transformados à imagem do Senhor Jesus. De glória em glória. Amém? Segundo a Bíblia. E no dia do julgamento, vai ser segundo a Bíblia. Porque são essas palavras que vai julgar a todos no último dia. Aí deu para entender que é verdade. Eu preciso de Jesus. Para poder viver isso aqui, é viver totalmente na dependência. Quando tu vive isso, você está verdadeiramente vivendo a graça. Porque a graça não é a graça de Deus. Já pensou o favor de Deus para com nossas vidas, para nós podermos fazer o que nós queremos? Deus jamais permitiria isso. Porque se eu sou filho da luz, Jesus afirmou, quem me segue. Então, o não é segundo a palavra, não anda mais em trevas. Porque o Espírito Santo não permite. Porque a espada dele é a palavra. Porque ele revelou toda a verdade para eu não andar mais em trevas. Quem me segue não anda. Quem me segue, segue o caminho, Jesus. Segue a palavra, Jesus. Segue a luz, Jesus. Não anda mais em trevas. Segundo a Bíblia, não estão preocupados com isso, estão se preocupando com as coisas terrenas, fazendo julgamentos sem ser de acordo com a reta justiça. Reta justiça na terra não tem. Aqui está a reta justiça. Aí quando Deus fala reta justiça, a igreja é a justiça de Deus na terra. Então, quando a igreja individualmente está andando, o mundo tem que ver, olha lá a justiça de Deus andando. Agora, se tu revelar que a justiça de Deus é trevas, não. Então, tu que ensinas, tu que diz que tem aliança, tem a verdade, se praticar o pecado, não praticar a verdade, tu está só se condenando. Não vai ser revelada a vida eterna. Foi isso que o Espírito Santo revelou para os judeus que pensavam que era um grande privilégio, eram salvos. Não. O Espírito Santo fala, não. Só quem não pratica o pecado que são os justos. Filhinhos, não vos enganeis. Todos aqueles que praticam a justiça, esses são filhos de Deus. Pratica a justiça, não pratica a injustiça. Amém? Isso é uma verdade genuína para todos nós praticarmos. Deus vai falar e ninguém profetizará, a Bíblia diz que isso é impossível. Quando tu fala a verdade, é porque verdadeiramente Deus falou contigo no teu homem interior. Quando tu não fala, Deus não falou contigo. Como é revelado isso? Aí vem os versículos, o versículo não deixa a gente confundido. Os dele não serão confundidos, vão falar a verdade, vão viver a verdade, não traz confusão, não vos enganeis. Quem pratica a justiça, de acordo com o que foi revelado,
são os salvos. Não entrará em condenação, mas já passaram da morte para a vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, os que praticam são os salvos. Não julgue. Você que julga, está falando de quem? Cuidado. Está se condenando. Então, em nome de Jesus, em Cristo não me condeno, eu só quero salvar. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.